O que fazer quando estamos com medo? Seja bem-vinda ao canal Sabiamente Conectadas. Eu sou Leciane Braga e se você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se e fique sabiamente conectada com a palavra de Deus, com autoconhecimento e com desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje vamos conversar sobre medo, sua origem, seus significados, como ele pode se manifestar, as suas causas e, claro, vamos conversar sobre maneiras práticas de enfrentá-lo. A palavra medo tem origem no latim metus, que significa receio, apreensão ou temor. Interessante que essa mesma raiz latina, ela deu origem a outras palavras em português, como meticuloso, que significa cuidadoso ou detalhista. A palavra medo possui significados que podem ser compreendidos basicamente sob duas perspectivas: a perspectiva da psicologia e a perspectiva do senso comum. Sob a perspectiva da psicologia, o medo é uma emoção básica, presente em todos os seres humanos. Portanto, eu tenho medo, você tem medo, e esse medo é desencadeado pela percepção de um perigo real ou imaginário. Portanto, é uma reação natural e adaptativa que nos prepara para enfrentar ou para evitar situações ameaçadoras. Agora, o seu significado sobre a perspectiva do senso comum, o medo frequentemente ele é associado a uma insegurança, uma apreensão, uma angústia diante de algo desconhecido, perigoso ou até mesmo ameaçador. Agora, os nossos medos podem se manifestar sobre três formas. Ele pode se manifestar fisiologicamente, psicologicamente ou comportamental. Fisiologicamente, nós temos como exemplo a taquicardia, tremores, respiração acelerada, pupilas dilatadas, palidez, tensão musculares, dores de cabeça e entre outros. Psicologicamente, o medo ele pode se manifestar sobre ansiedade, angústia, pavor, nervosismo, irritabilidade, insônia, pensamentos negativos e etc. E comportamental, o medo pode se manifestar sobre a seguinte maneira: fuga, paralisação, agressividade, choro e etc. E as causas podem ocorrer ou desencadear por conta de perigo real, perigo imaginário. Aí aqui é muito comum nas crianças. Crianças com medo de fantasmas, crianças com medo de monstros, com medo de na hora de dormir do quarto escuro. O medo também pode se manifestar sobre situações sociais, como falar em público, o medo de ser julgada, o medo de ser rejeitada, ou você acha que é fácil estar aqui do lado de cá falando com você e para você. Você acha que eu não fiquei com medo quando eu decidi abrir este canal? Sim, eu fiquei, mas estou aqui e vou continuar. Outra causa que o medo pode também se manifestar, se desencadear, é traumas e fobias. E falando em fobias, fobias são transtornos de ansiedade caracterizados por um medo intenso e irracional de algum lugar ou de alguma situação ou atividade específica. As fobias, elas são classificadas em três categorias principais. Tem fobias específicas, aquelas medo de algum animal, medo de lugares fechados, fobia social. Outra categoria da fobia é a fobia social, que é aquele medo em que a pessoa tende a ser julgada e avaliada negativamente por outras pessoas, quando ela está falando em público ou quando ela vai interagir com outras pessoas num lugar novo. E a outra categoria de fobia, lembrando que eu falei que existem três categorias principais de fobia: fobia específica, social e, por último, a agorafobia, que é o medo que a pessoa sente
de se sentir presa, sem saída, sem ajuda. É o medo que ela tem quando ela está em multidões, em espaços abertos. Bom, as causas da fobia, das fobias em geral, elas não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que é uma combinação, um somatório de fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais que possam contribuir para o seu desenvolvimento. Existem alguns medos que são universais: medo da morte, medo do desconhecido, medo do fracasso, da rejeição. Ei, hello! Sentir medo é normal e é natural. E sentir medo não necessariamente sempre será algo ruim, pois o medo nos ajuda a ser cautelosas em situações de perigo. Quer ver uma situação de perigo? Uma rua extremamente movimentada. Você vai atravessar no meio dos carros? Eu acredito que não. Eu acredito que você vai observar aonde tem uma faixa de pedestre para você poder atravessar com segurança. E só vai quando o carro parar, né? Certo? E se não tiver uma faixa, você vai esperar o momento certo, o momento mais calmo para atravessar. Se você tem amor à sua vida. E com certeza eu creio que você tem. Bem, a Bíblia está repleta de versículos que abordam sobre o medo, oferecendo conforto, encorajamento e esperança, bem como de personagens que, em algum momento da vida, sentiram medo. Você lembra do profeta Elias? Após ele ter desafiado os profetas de Baal e seus falsos deuses lá no Monte Carmelo? O fato está descrito em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 16 ao 40. Depois você dá uma conferida. Ele foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel, a mulher do rei Acabe, que governava o reino do norte na ocasião do fato. Ele, com medo, fugiu, foi se refugiar no deserto. E lá no deserto ele orou e pediu para morrer. Elias, depois de uma grande demonstração do poder de Deus, ele estava esgotado emocionalmente. E a intimidação feita pela Jezabel o deixou abalado, o deixou com medo, ao ponto de pedir para morrer. Mas Deus o confortou. Deus enviou um anjo para alimentá-lo, para encorajá-lo a continuar a sua missão. Você já viveu algo assim, parecido? Você já viveu um momento em que você está assim, cheia de coragem, cheia de ousadia, de intrepidez, e depois foi intimidada? Intimidada por circunstâncias ou mesmo por pessoas? E aí você quis morrer, você quis largar tudo, você quis desistir de tudo, parar com tudo. Já se sentiu assim em algum momento da vida? Lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 6, diz assim para mim e para você: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Se hoje você se sente intimidada ou ameaçada por circunstâncias, o meu conselho é que você busque a Deus de todo o seu coração, que você peça ajuda de Deus, pois a sua palavra nos afirma que quando nós o buscarmos, ele vai responder e vai nos livrar de todos os nossos temores. É assim que está escrito lá no Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Outro conselho que eu te ofereço é que você busque se examinar seus pensamentos, que você busque fortalecer e proteger a sua mente, pois muitos dos nossos medos, eles são só suposições. Eles estão só aqui, rondando a nossa mente. São apenas suposições.
Trabalhe também a sua inteligência emocional, a sua mentalidade, para que você possa ser governante das suas emoções e não governada por elas. Mas é lógico, se a sua intimidação, se a intimidação que você vive ou está vivendo, ou uma ameaça que você está sofrendo, ela é causada não por circunstâncias, mas ela é causada por pessoas, por gentileza, busque formalizar a sua queixa. Sim, busque autoridade competente, pois ameaça é crime, perseguição é crime, violência psicológica também é crime. Não fique calada. Quais são os medos que rondam a sua mente? Quais são os medos que perturbam a sua mente, que tiram o seu sono, que te fazem querer desistir de tudo? E o que você está fazendo para administrá-los, para combatê-los? O que você está fazendo para que eles não te governem? Para combater o medo, não devemos nos isolar ou fingir que ele não existe. Se isolar e fingir que ele não existe não é uma opção, não é um caminho certo, não é saudável para você. Nós devemos compreender o que nós sentimos e por que estamos sentindo. Devemos também enfrentar os nossos medos com sabedoria. E com sabedoria devemos gerenciá-los, com o apoio dos nossos amigos, com o apoio dos nossos familiares e com toda certeza, se necessário, sendo necessário, de especialistas. Olha, lidar com o medo é um processo gradual e vai te exigir paciência e persistência. No combate ao medo, você pode usar algumas técnicas. Se você buscar um especialista, ele vai usar com toda certeza alguma dessas técnicas que eu vou te citar aqui, que são técnica de respiração, técnica de relaxamento, a técnica da reestruturação cognitiva. E no caso da reestruturação cognitiva significa identificar e modificar padrões de pensamentos negativos e distorcidos que podem estar alimentando o medo que você está sentindo. Ao questionar esses pensamentos e substituí-los por pensamentos mais realistas e positivos, isso vai reduzir a intensidade do medo que você sente. Outra técnica também é a exposição gradual ao medo que você sente. Mas é uma exposição que é gradual e controlada diante daquilo que você está sentindo com o acompanhamento de um especialista. Entre todas essas que eu citei, a técnica de respiração e relaxamento são duas técnicas que você consegue fazer sozinha sem a ajuda de um especialista. Porque a respiração nada mais é que você puxar o ar e soltar devagar. Fazer isso por uns 10 minutos, 5 minutos, para você buscar calma. A técnica do relaxamento também você consegue fazer sozinha. Você pode ouvir uma música instrumental para acalmar os seus pensamentos. Você pode buscar até o silêncio para tentar se acalmar. O medo, como já dito de início, é uma emoção humana, é uma emoção natural. Todos nós, em algum momento da vida, já sentimos ou vamos sentir medo, ou estamos sentindo agora, nesse exato momento. O medo do que é novo, o medo de perder quem amamos, o medo de não conseguir concluir um projeto, medo de perder o emprego, medo de perder uma função, medo de não conseguir pagar as contas, de não dar conta de tudo que temos que fazer. O medo é uma emoção presente no nosso dia a dia. E uma das formas de enfrentar os nossos medos e encontrar força e coragem diante
dos desafios que a vida nos impõe dia a dia é a confiança e fé em Deus. Tenha certeza disso, que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, naqueles momentos em que você acha que, poxa, não tem ninguém me ajudando. Tem sim, tem Deus que está observando você, aguardando você falar com Ele, aguardando você pedir socorro. Deus não nos abandona. Ele está sempre pronto para nos ajudar e nos guiar. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, diz assim: O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Se apegue a essa palavra. Diga isso: o Senhor é quem vai adiante de mim. Ele está comigo. Ele não vai me deixar, ele não vai me desamparar. Eu não tenho que temer, eu não tenho que me atemorizar. Diga isso para você. Queridas, a oração é um refúgio. Quando estamos com medo, podemos orar. Podemos pedir ajuda e proteção de Deus. Podemos pedir não apenas ajuda e proteção de Deus quando estamos com medo. Podemos pedir uma direção certa e específica. A oração nos traz paz e conforto. Lá no Salmo 116, do versículo 1 ao 6, diz que amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. Para enfrentarmos os nossos medos, é necessário ter coragem. Mas a coragem é algo que nasce? É algo que nasce com a gente? Ou ela se desenvolve à medida que vamos enfrentando com sabedoria e confiando em Deus os nossos medos? Pois é, a coragem ela se desenvolve à medida que vamos enfrentando os nossos medos e confiando em Deus para nos ajudar, para nos socorrer, para nos proteger, para nos dar direção, diretrizes específicas. Olha, hoje nós conversamos sobre medo. Conversamos sobre a sua raiz, a raiz da palavra. Conversamos sobre os seus significados. Conversamos sobre as suas manifestações. Conversamos sobre as suas causas, bem como abordamos sobre práticas, técnicas para combater o medo. Falamos também aqui da oração. Falamos também aqui de buscar a Deus. Afinal de contas, esse canal aqui é para ficar sabiamente conectada com a palavra de Deus, com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal. Se você ainda não é inscrita aqui no Sabiamente Conectada, inscreva-se e fique sabiamente conectada. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe e que te ajude a enfrentar corajosamente todos os seus medos. Tchau, tchau, até mais!